Olá, meus queridos alunos da CEUNSP, alunos de Direito Processual Civil 5, né? Então, a nossa aula de hoje é a aula do dia 30/3/2020. Eu estou gravando essa aula, inclusive, no próprio dia, agora à tarde, e aí eu já vou postar para vocês à noite, tá? No horário e na aula no dia que a gente estivesse em aula, vocês vão poder assistir essa matéria. Lembrando que eu já deixo o meu e-mail para vocês me mandarem dúvidas, esclarecimentos, questões, né? Só falando fazendo um comentário sobre isso, eu estou recebendo muitos e-mails com perguntas que surgem das aulas que eu estou postando, né? E, está sendo muito interessante porque eu acho que vocês estão tendo tempo de pensar um pouquinho mais, de elaborar. Vem questões muito interessantes. Eu queria agradecer esse feedback que vocês estão me dando, esses e-mails que vocês estão me mandando, e eu espero com todo o coração de que eu esteja respondendo a contento, tá? Perguntas muito pertinentes e muitas são realmente está superando a minha expectativa quanto ao retorno que vocês estão me dando em relação a essas questões que vocês estão me colocando, e eu estou respondendo sempre que posso. Estou respondendo o mais rápido possível, sempre que posso, mas respondendo sempre, tá? Muito obrigado mesmo pelos feedbacks, tá? Vamos então, vamos lá, nossa próxima tela. Então, vamos lá, lembrando que estamos falando de processo civil 5, né? Estamos desenvolvendo nossa matéria sobre procedimentos especiais, nesse primeiro momento de jurisdição contenciosa, tá? E hoje nós vamos abordar um tema que é bastante importante e muito interessante. É difícil acontecer isso, tá? Mas vocês tiveram no semestre passado a gente está falando de direitos também das coisas, né? Direito civil, na parte de direitos reais, né? Hoje, a nossa aula vai ser já iniciando a parte de direitos reais de garantia. Então, nós estamos em direito civil desenvolvendo um assunto que tem tudo a ver com a nossa matéria de hoje, que é justamente posse e propriedade, né? Quando a gente estuda direitos possessórios, direitos reais, a gente está falando de propriedade e de posse, né? E justamente a nossa matéria de hoje, em direito processual, tem uma ligação muito próxima, né? O lado processual daquela matéria que a gente desenvolve em direito das coisas, especificamente sobre posse. Então, o que são essas ações possessórias? Bom, primeira coisa, as ações possessórias, elas estão alocadas dentro de procedimento especial. Por quê? Porque elas seguem um rito diferente do rito ordinário que vocês estudaram algum tempo atrás, tá? Então, elas têm algumas características próprias, específicas, pela própria natureza do processo. Então, as ações possessórias são alocadas como ações de procedimento especial. E é de jurisdição contenciosa justamente por quê? Porque eu tenho um conflito de interesses forte, né? Entre o proprietário ou possuidor legítimo e o réu, que em tese provavelmente é o possuidor ilegítimo, de má fé, enfim, né? Então eu tenho contencioso por isso. Então, a nossa matéria, justamente hoje, é sobre ações possessórias, que vai lá do artigo 554 do Código de Processo Civil até o 568 do Código de Processo Civil. Bom, então, assim, alguns esclarecimentos prévios, antes da gente entrar na matéria propriamente dita. Bom, primeira coisa, o conceito, né? Então, assim, as ações possessórias, elas são previstas no Código de Processo Civil como, assim, institutos cabíveis quando houver necessidade de proteção da posse de determinado bem, seja ele bem móvel, seja ele bem imóvel. Esse conceito já nos dá algumas questões para a gente observar. Primeira coisa que, se a ação é possessória, significa que quem tem legitimidade para promovê-la é a pessoa que tem a posse da coisa. Portanto, não necessariamente essa pessoa precisa ser a proprietária. Então, assim, o legitimado para promover uma ação possessória não é necessariamente quem é proprietário da coisa, mas é aquele que tem posse. Tanto é verdade
que é possível uma ação possessória do possuidor contra o proprietário, né? Então, imagine uma situação em que um determinado bem seja dado em usufruto, por exemplo, ou direito real de habitação. E por algum motivo, o proprietário queira retirar ou efetivamente retire a posse dessa pessoa, em tese, desrespeitando as cláusulas do contrato, seja de usufruto, uso, direito real de habitação, não importa, né? O que pode acontecer é que aquele possuidor desprovido da posse, seja em quaisquer desses casos, ele poderá promover uma ação reintegratória de posse, por exemplo, contra o proprietário e ainda ganhar. Justamente por quê? Porque nas ações possessórias não se discute a propriedade, que é o que a gente vai discutir em ação petitória, ação reivindicatória. Aí sim eu tenho ações adequadas para a questão da propriedade. Quando o objeto da lide for posse, então aí eu tenho ação possessória, tá bom? Muito bem, então isso é uma coisa. E outra coisa importante, quando eu falo de ações possessórias, é meio que natural que a gente pensa em reintegração de posse, manutenção de posse de bens imóveis, né? Porque geralmente é o que há de mais comum. Mas ela cabe também em bens móveis, bens semoventes, tá? Sem nenhum problema, tá? Outra coisa, para a gente saber qual é exatamente a ação possessória que a gente vai demandar, é necessário que se entenda qual é o grau da ofensa que está sofrendo essa posse, né? Então, assim, é importante estabelecer qual que é o grau dessa ofensa, né? Para se determinar qual que é a ação possessória necessária e quais os requisitos do seu ajuizamento. A gente vai ver daqui a pouco que nem sempre isso é tão simples assim. Nem sempre é possível se estabelecer se eu estou falando de turbação ou de esbulho, né? E a gente vai ver o porquê. Porque às vezes o que começa com uma turbação, logo em seguida passa a ser esbulho. O que, em tese, me faria ter que modificar o processo, né? Mas a gente vai ver que a coisa funciona um pouquinho ele é mais adequado quanto a isso, tá? Aqueles princípios gerais do processo civil, o princípio da fungibilidade da ação cabe nesses casos, aí a gente já vai ver. Que mais? Bom, se a gente está falando de ação possessória, e a gente acabou de dizer que a ação possessória pode ser demandada, inclusive, contra o proprietário, é bom a gente voltar àquela diferenciação que vocês tiveram no semestre passado com o professor de Direito das Coisas, referente qual que é a diferença entre posse e propriedade, né? Qual que é a diferença entre proprietário e possuidor. Então, vamos lembrar, o proprietário é o titular do domínio da coisa. O proprietário é aquele que tem a coisa para si no seu mais amplo espectro jurídico, né? Ele tem a posse, indireta ou direta, tanto faz, mas ele tem o domínio da coisa. E ter o domínio da coisa significa que ele pode fazer com essa coisa tudo o que ele quiser, inclusive vender, doar e dar garantia, coisa que o possuidor, em tese, não pode, mesmo que a posse seja a título de usufruto, que seria o mais amplo das posses, né? Então, não vamos esquecer isso. Proprietário é aquele que tem o domínio da coisa, domina essa coisa totalmente, podendo fazer com ela tudo aquilo que juridicamente se é possível fazer com uma coisa. O possuidor já não. O possuidor é aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Sim, alguns dos poderes. Então, por isso que quando a gente fala em direito real da habitação, o possuidor só pode habitar ele e a sua família. Ponto. Quando eu falo de usufruto, aí já é diferente. Ele pode fazer tudo o que o proprietário poderia fazer, exceto doar, vender e dar em garantia. Ou seja, ele não pode ter atos que causem a alienação ou expropriação desse bem. O resto ele pode. Então, o possuidor, sim, né? Ele tem o exercício da coisa real, ele tem a posse direta da coisa, que pode ser pleno ou não. E aí, veja, pode ser pleno por quê? Porque, por exemplo, ele pode ter o direito de usufruto sobre uma parte do bem, por exemplo, então não de todo o bem, né? E também ele pode ter o quê? A posse indireta da coisa, né? Que é o que é reservado para o proprietário quando ele transfere a posse direta para alguém. Então é o caso típico do usufruto no proprietário, até o nome
A gente já conversou isso em direito civil, né? O nome é bem interessante porque o que é o nu proprietário? É aquele que fica com a propriedade resguardada para si, ele tem o domínio da coisa, mas ele transfere toda a posse para o usufrutuário, que vai poder usar a coisa como se fosse o dono. Ele só não é dono por aquilo que a gente já falou, né? Não pode vender, não pode doar, não pode dar garantia, ele não é proprietário. Então, o nu proprietário conserva para si apenas o domínio, a propriedade da coisa durante o tempo contratual que foi estabelecido. Tá? Então, é sempre bom a gente fazer essa diferenciação entre uma coisa e outra. Tá bom? Vamos lá para a nossa próxima tela. Ainda continuando nesses esclarecimentos introdutórios, vamos lá. A ação possessória é aquela ação processual que cabe toda vez que a posse for lesada, quando houver uma lesão na posse. Muito bem. Agora, quando que a posse é lesada? Quando que a posse sofre esse ato ilegal, esse ato ilegítimo que torne ela lesada? Bom, sempre que houver ameaça, turbação ou esbulho possessório. Ameaça, deixa eu colocar meu dedo aqui, ameaça, turbação ou esbulho. E para cada tipo de lesão, há a possibilidade de uma ação judicial que proteja esse direito. Tá? Então vamos lá. Esbulho, está aí na tela de vocês. O que é o esbulho? Consiste na privação total da posse do bem. Ou seja, o possuidor perde todo o contato com a coisa esbulhada. Ou seja, isso é muito comum, por exemplo, no furto de qualquer coisa, né? Aí o possuidor agora, que está de posse do carro que foi roubado ou furtado, ele tem a posse direta, posse totalmente de má-fé, né? E aí eu tenho um esbulho possessório efetivamente. Se de repente o proprietário fez um boletim de ocorrência e tal, e aí ele descobre que esse carro está no imóvel de alguém, por exemplo, claro que ele pode pedir a busca e apreensão, ele pode pedir que a autoridade policial vá lá e apreenda o carro também, mas eventualmente, depois de um determinado tempo, ele pode entrar com um esbulho possessório, com uma ação de reintegração de posse, né? É o caso, por exemplo, de um exemplo que eu de vez em quando dou em sala de aula, que é a tal da família que vai na casa da praia e na hora que ele chega diante da casa da praia tem gente instalada lá. Ou seja, essa família, esse proprietário não mora naquela casa, mas a casa é dele. Quando ele pega e vê pessoas lá dentro, se aquele ato de esbulho, vocês já tiveram isso lá em posse, né? Em direito civil, se aquele ato não estiver ocorrendo naquele momento, né? Então, se estivesse ocorrendo a invasão daquele terreno, daquela casa, seria um esbulho possessório instantâneo naquele momento, poderia o proprietário se utilizar da lei civil para o que a gente chama de desforço imediato, né? Tentar a reintegração de posse através de uma autotutela, uma raríssima exceção prevista no Código Civil, né? Para que ele possa, com a força necessária para que ele consiga afastar aquele dano à sua posse, então, com esse desforço necessário, poderia se reintegrar pessoalmente da posse. Em não sendo o caso, estando já as pessoas lá dentro, invadidas, etc., então aí cabe o esbulho, ou seja, cabe aí a ação de reintegração de posse. Então, assim, para uma situação de esbulho, que é a perda efetivada da privação, é a perda da posse já estabelecida, eu tenho ação de reintegração de posse. Eu tenho uma segunda situação, que é a turbação, né? Então, diz a doutrina que a turbação é como se fosse um esbulho em menor grau, né? Um possuidor perde somente parte da posse do bem e não perde totalmente o contato com esse bem. A turbação é um momento da posse entre esbulho e ameaça, né? Então, assim, a turbação é o momento em que já há um início, por exemplo, de invasão do terreno, né? O proprietário ele continua no bem,
mas existe uma força, uma atividade, um ato em que determinada pessoa ou determinadas pessoas já começam a passar dos limites daquela posse, né? Então é o caso, por exemplo, de pessoas que começam a invadir fazendas, né, com o proprietário ainda lá, mas elas começam já a invadir a fazenda tomando uma posse desse terreno. Veja que é turbação, por quê? Porque já existe uma invasão efetiva do bem sem que o proprietário tenha sido tirado. Se ele vai sair ou não, é um momento ainda de transição. Pode ser que ele permaneça no imóvel, né, e ele venha gradativamente perdendo essa posse total do imóvel justamente por essas invasões. Então eu não tenho um esbulho propriamente dito, mas eu tenho a turbação, ou seja, existe efetivamente uma situação de gradativa perda sendo desenvolvida dessa posse, tá? Em que pese o possuidor, em tese de legítimo, esteja ainda no bem, né? E para esses casos eu tenho, então se para o esbulho eu tenho reintegração de posse, na turbação eu tenho uma manutenção de posse. Ele consegue um mandado do juiz para que ele se mantenha na posse e afaste essa turbação, né, essa invasão que começa a ser desenvolvida pelos possuidores que agora serão réus nessa ação de manutenção de posse. E eu tenho uma terceira fase, ou uma terceira gradação dessa invasão possessória, que é a terceira, que é a ameaça. Então, eu tenho o esbulho como principal e mais grave das invasões da posse, eu tenho a turbação, segundo lugar, e eu tenho a ameaça, que é a iminência, tá? A iminência de esbulho e de turbação. Não é propriamente uma lesão concretizada na posse, porque a posse ainda está lá integralmente nas mãos do possuidor legítimo, mas existe um receio justificado de que ela possa ser, que essa posse possa ser violada, né? Então, um exemplo que eu gosto muito de dar e que é muito factível, que a gente vê toda hora, são o MST, né, o Movimento de Sem Terra, quando eles começam a se assentar na estrada que é contígua à cerca de uma determinada fazenda. Então eles começam com aquelas bandeiras, aquelas barracas, eles começam a se movimentar, começam a se instalar lá, ainda fora da fazenda, né? Fora do imóvel rural. Mas a qualquer momento é só uma questão deles transpassarem o limite daquele arame farpado. E não precisa de muita coisa para isso. Todo mundo está com canivete, com serra, com aqueles cortadores, com aquelas tesouras, né? Então, assim, a qualquer momento a invasão terá início. Então, nesse caso, eu tenho a ameaça efetivamente. Tá? Vamos para a próxima tela? E outra coisa, eu esqueci de falar na tela, desculpa, que nesse caso da ameaça de turbação de esbulho, eu tenho a terceira ação, que é o interdito proibitório, que a gente vai ver daqui a um pouquinho, tá? Então, já que a gente está falando, olha as ações que são previstas aí no Código de Processo Civil, tá? Então, para cada uma daquelas situações que nós previmos aqui, que nós vimos aqui no quadro anterior, né? Esbulho, turbação e ameaça de um ou de outro, eu tenho para cada um desses uma ação. No caso de turbação, ação de manutenção de posse. No caso de esbulho, ação de reintegração de posse. No caso de ameaça de turbação ou de esbulho, eu tenho um interdito proibitório. Vamos dar uma olhadinha, analisar um pouquinho essas palavras aí? Então, vamos lá. Começando pela turbação, então, que é a sequência que está aqui. O turbado, ele não perdeu a posse ainda, mas ele está perdendo efetivamente essa posse, tá? Então, é o exemplo que eu dei da fazenda. Então, o proprietário está lá, ele tem aquela fazenda para ele, etc., mas as pessoas já estão invadindo. As pessoas estão invadindo. Ou seja, ele está ainda na posse da fazenda, a fazenda tem
a sua delimitação, está lá sendo delimitada, mas os invasores, os possuidores agora de má-fé estão entrando na fazenda. Eu tenho uma situação de turbação. O que quer o autor possuidor legítimo nesse momento? Ele quer ser mantido naquela posse, mas não só do que sobrar dela. Ele quer ser mantido naquela posse, mas em toda a sua extensão. Por isso que eu tenho uma ação de manutenção de posse para quê? Para que ao final do procedimento, que é um procedimento muito curto, o legítimo possuidor, que é o proprietário, que é o autor, né? Não que pode ser o proprietário ou não importa como nós vimos, mas que é o autor, para que o autor ele possa, ao final desse processo, ter para si e manter para si a sua posse em toda a sua extensão, não só uma parte dela, como estava acontecendo quando se iniciou aquele procedimento de turbação, tá? No caso de esbulho, ou seja, existe a perda efetiva e total de toda a posse do agora ex-possuidor legítimo. O que ele faz? Uma vez que ele está totalmente afastado da posse, então ele entra com uma reintegração de posse. Por isso essa expressão, reintegrar. Ele integra a posse quando ele inicia a sua posse a partir do momento contratual, por exemplo. Então, ele se integra naquela posse. Quando ele é retirado da posse, a ação é para que ele se reintegre na posse. Por isso, reintegrar. Reintegração de posse no caso da perda dessa posse em razão do esbulho cometido ilegalmente pelos réus. Ok? Tudo bem. E no caso de ameaça real, efetiva, justificável de turbação ou esbulho, a ideia do interdito proibitório. Por que essa expressão? Porque eu tenho duas coisas aqui. Primeiro, é proibido que vocês turbem ou esbulhem essa posse. Já começa por aí. E a ideia de interdito é justamente do quê? De reforçar a ideia de proibição. Interdito proibitório é: vocês estão interditados quanto à ação que vocês estão querendo começar a fazer. Então, assim, vocês não façam isso porque é proibido. Por isso essa ideia de interdito proibitório. As ações de interdito são aquelas ações proibitivas, efetivamente, né? Que afastam efetivamente a pretensão dos réus. Tá? Então, vamos ver cada uma delas. Vamos lá, próxima tela. Vamos lá. Agora, a gente vai falar efetivamente das disposições gerais quanto aos procedimentos. Vamos ver cada um deles, um por um especificamente, mas agora vamos fazer alguns comentários sobre todos eles. Tá? Então, disposições gerais quanto a todos os procedimentos. Primeira coisa, fungibilidade das ações possessórias. O que é isso? Se vocês se lembrarem muito bem, vocês tiveram lá na matéria de teoria geral do processo. Às vezes, teoria geral do processo é uma matéria autônoma, às vezes, teoria geral do processo é direito processual civil 1, né? Já inicia com a teoria geral do processo. E dentro da matéria teoria geral do processo, vocês tiveram os princípios processuais, né? Alguns princípios processuais têm origem na Constituição Federal, que obviamente são os mais importantes, e alguns princípios processuais, eles são atinentes ao próprio Código Processual Civil, à própria legislação processual civil. Maravilha! Essa primeira situação aqui tem a ver com o princípio da fungibilidade das ações, que vocês devem se lembrar. O que é isso? O princípio da fungibilidade das ações diz o seguinte, que, sendo possível, pela natureza da ação, pelas partes envolvidas no processo, etc., ainda que seja distribuída uma ação incorretamente, se essa ação incorreta puder ser aproveitada pelo juiz, então haverá aplicação do princípio da fungibilidade das ações, ou seja, a possibilidade da modificação da própria ação, da aceitação de uma ação incorreta por conta da grande similaridade que ela teria com a ação correta. Isso é muito difícil de acontecer, é muito difícil, mas
poderá acontecer. Para quê? Para aproveitar a mesma ação. Então, só para dar um exemplo para vocês, é o exemplo de uma ação. O advogado ele promove uma ação de separação judicial. Isso eu já vi acontecer muitas vezes, tá? Eu não concordo com isso que eu vou dizer, mas eu já vi acontecer muitas vezes. Que é o seguinte: a pessoa, o autor, ele entra com uma ação de separação judicial. Ponto. Por quê? Porque eles não querem, talvez as partes, eles não querem se divorciar. Eles querem se separar judicialmente para ver se é possível. Eles vão manter essa separação e depois convolar em divórcio, ou depois se através de uma simples petição eles vão voltar ao casamento na sua potencialidade máxima, etc. Mas o que eu já vi muitas vezes é juiz receber ação de separação judicial, né? Ação de separação judicial, e ele próprio converter a ação em divórcio aplicando o princípio da fungibilidade das ações. Ou seja, nesse caso, ele é perfeitamente possível. Por quê? Porque é muito próximo o procedimento da ação de separação judicial da ação de divórcio. É muito próximo, muito similar efetivamente. Mas as consequências são muito diferentes, né? Uma coisa é você romper a sociedade conjugal, outra coisa é você extinguir o casamento. Em que pese eu tenha visto os juízes fazendo isso muitas vezes, embora eu não concorde, não vi muitas vezes não, estou mentindo. Já vi algumas vezes, não muitas vezes. Mas em que pese eu não concorde, esse é um exemplo de princípio da fungibilidade das ações, né? É raro acontecer, mas acontece. E é o que acontece nas ações possessórias. E aqui sim, não tenha dúvida que isso é absolutamente aceitável e vou dizer por quê. Então, o que é a fungibilidade das ações possessórias? É isso. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estavam ou estejam provados. Tá? Então, vamos entender isso. Imagine o seguinte: o juiz, então, ele pode receber uma ação de manutenção de posse, e depois perceber efetivamente que a ação não é de manutenção de posse, é de reintegração de posse. Duas coisas podem acontecer nesse sentido. Primeiro, pode acontecer por um equívoco do próprio advogado, tá? Supostamente, ele é a pessoa técnica para saber se é o caso de manutenção ou reintegração de posse. Primeiro, por equívoco material do próprio advogado. Totalmente excusável esse equívoco, vamos dizer, por quê? Porque o próprio artigo 560, a seção 2, que traz logo de primeiro o artigo 560, a própria seção 2 vai dizer o seguinte: da manutenção e da reintegração de posse. Ele vai tratar no mesmo conjunto de artigos as duas ações, para vocês verem quanto que é similar, né? Quanto que é similar. Então, esse é o primeiro motivo da fungibilidade das ações. Como as ações são muito próximas, muito parecidas, então é possível se trocar uma pela outra. No entanto, o que mais acontece é o quê? O desenvolvimento dos próprios fatos que fazem com que uma situação fática se modifique para outra. É muito comum isso. Então, imagine só a situação. Lembra-se do caso da fazenda lá, que a gente comentou? Então, tem a fazenda. Tem lá a casa grande, né? A sede da fazenda, o proprietário fazendeiro mora lá, e aí começa centenas de pessoas, né, vinculadas ao movimento Sem Terra, fazendo as suas cabaninhas, se instalando lá na estrada que fica muito próxima da fazenda. E gritando lá, palavras dizendo: vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir. O cara com megafone lá dizendo: olha, em 48 horas, se as nossas reivindicações não forem atendidas, nós vamos invadir porque essa terra está improdutiva, isso, aquilo, etc. Maravilha. O que eu tenho aí? Eu tenho ameaça. Se eu tenho ameaça, o que vai fazer o advogado desse fazendeiro? Ele já vai preparar o quê? Ação de interdito proibitório. Pronto, já está montadinho, etc. Só que o que acontece? Quando ele pega e distribui a ação, o que já pode estar acontecendo? O pessoal já começou a invadir.
Eles, por algum motivo, por exemplo, eles ficaram sabendo que o proprietário da fazenda ele está tomando as medidas cabíveis, ou porque alguém falou, ou porque ele próprio falou para tentar se proteger, enfim. Aí o que acontece? Enquanto o advogado está distribuindo a ação de interdito proibitório, esse pessoal todo já está começando a invadir a fazenda. Ou seja, não é mais ameaça, é turbação. Turbação. Então já não seria mais ação de interdito proibitório, agora já teria que ser uma ação de manutenção de posse. Muito bem. O que faz o advogado? Correndo, ele pega, vai lá e modifica a ação para uma ação de manutenção de posse. Só que quando ele faz isso, o que acontece? Esse povo todo começa o quê? Começa a expulsar o fazendeiro e a família dele da casa, e aí o fazendeiro liga para o advogado e diz assim, meu Deus, você não sabe o que está acontecendo, nós estamos sendo expulsos daqui, a gente já está até fora, o pessoal já invadiu a minha sede aqui, o pessoal está tomando banho da minha piscina, ou seja, já não é mais turbação, é esbulho. Então, e aí a ação já não seria mais adequada de manutenção, seria de reintegração de posse. Por que eu estou contando essa história que é totalmente verossímil, hein? Totalmente factível? Ou seja, da ameaça para a turbação e da turbação para o esbulho, isso pode acontecer em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Coitado de advogado, ele vai ficar perdido. Por isso que o artigo, que o Código Civil, o Código de Processo Civil, vou até dizer em qual artigo, no artigo 554 do Código de Processo Civil, o legislador esperto, muito inteligente, já prevendo essas situações e como é dinâmica essa situação da ameaça virar turbação e a turbação virar esbulho, é que ele permite, então, que qualquer uma dessas ações, seja a manutenção, seja a reintegração e seja o interdito proibitório, possam ser aproveitadas pelo juiz que vai dar a sua decisão de acordo com os fatos que estiverem ocorrendo naquele momento e, como eu disse para vocês, são fatos cuja dinâmica é muito imprevisível e rápida, portanto. Tá? Senão, seria tecnicamente impossível você promover qualquer ação possessória se o princípio da fungibilidade das ações, nesse caso, não pudesse ser aplicado. Seria praticamente seria impossível, né? Seria impraticável no caso, tá bom? Muito bem. Uma outra situação bem interessante e que é muito comum é o seguinte, o que muitas vezes acontece, a gente tá falando aqui em Itu e em Salto, mas lá no centro da cidade, na capital, você lá naquele centro mais antigo, perto da Praça da Sé, enfim, o Largo do Arocho, tem muitos prédios invadidos, e vocês devem se lembrar muito bem que uns 2, 3, 4 anos atrás, não me lembro exatamente, que houve um prédio que estava invadido, botaram fogo no prédio, explodiu um botijão lá, o prédio pegou fogo perto da Galeria do Rock, etc. E aquele prédio veio abaixo, vocês devem se lembrar muito bem, né? Até uma cena chocante que é uma das pessoas moradoras tentando pular de um prédio para outro prédio, ela conseguiria se salvar, mas aí quando o prédio veio abaixo, ela ficou entre a transposição de um prédio para outro e ela veio abaixo, acabou falecendo, queimada, infelizmente, né? Então, são algumas cenas que nos mostram a precariedade desses prédios do centro de São Paulo, da capital, mas também é uma situação muito corriqueira lá, muito corriqueira. E aí a pergunta é o seguinte, bom, como é que faz o proprietário do imóvel, daquele prédio lá de 30 andares, sei lá quantos andares, como é que ele faz para citar os moradores? Se ele não sabe quem são, quantos são, como estão lá, se ele não é nem louco, né? Nem ele, nem o oficial de justiça, louco de chegar lá e conseguir citar todo mundo, não dá nem tempo e a gente não sabe. Bom, o próprio Código de Processo Civil, prevendo essas situações, vai dizer o seguinte, que no caso da ação possessória que figure no polo passivo grande número de pessoas, esses casos que eu comentei agora, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local, já é difícil, hein? Já é complicado, e a citação por edital dos demais que não forem encontrados, né? Determinando-se ainda a intimação do Ministério Público se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica e também da Defensoria Pública, etc. Então,
e aí o Ministério Público vai realmente atuar, porque nesses casos que a gente está dizendo, tem muitas crianças, né? Muitas crianças, muitos idosos, muitas pessoas incapazes e tal. Então, o Ministério Público sempre se envolve. Então, o próprio Código de Processo Civil diz o seguinte, bom, olha, em se tratando de ação de reintegração de posse, geralmente isso ocorre em reintegrações de posse, a possibilidade de você citar todos os réus é praticamente nula. Então, assim, em sendo possível fazer a citação de alguns dos que se encontrem lá, beleza. Os que não forem encontrados serão citados fictamente, por meio de edital, né? E também por isso é que o próprio Código vai dizer o seguinte, que o juiz deve, não é que ele pode não, ele deve determinar que se dê ampla publicidade da existência dessa ação, que tiver grande quantidade de réus. Claro, aí fique muito claro, não é toda a ação de reintegração e manutenção de posse ou de interdito proibitório, tanto faz. Não é em qualquer ação possessória. Por quê? Claro, em havendo ações possessórias cujos réus é um número pequeno, 3, 4, 5, 6, poucas pessoas, totalmente bem identificáveis, é claro que a gente não vai haver nem citação por edital e nem ampla publicidade em jornal, em rádios, locais, televisão. Isso não vai haver, né? É só no caso mesmo de grande quantidade de possuidores de má-fé, né? Então, aí sim, o juiz ele tem que dar ampla publicidade da existência dessa ação, inclusive valendo-se de anúncios de jornal, rádios locais, Rede TV, Band, os Datenas da vida, que para eles é um prato cheio, né? Eles querem muito isso. Então, veja, é curioso, porque o juiz, embora eles aproveitem dessas situações para os seus programas, para os seus interesses econômicos, etc., publicidade deles, propaganda, etc., ganham muito dinheiro com isso, inclusive, mas também o Poder Judiciário se utiliza disso, né? Fazendo notificações a esses programas, muitas vezes, porque eles têm contato, para dizer o seguinte, olha, eu quero que vocês noticiem uma reintegração de posse que vai ser feito em tal lugar, em tal data e tal. Vão lá. Eles fazem justamente isso, para quê? Para poder se atender, não é só um sensacionalismo, é também, não por parte do juiz, por parte dos meios de comunicação, é também sensacionalismo, mas é também uma determinação do Código de Processo Civil, tá bom? Muito bem. Tudo bem por enquanto? Maravilha. Vocês sabem que qualquer dúvida, mandar as suas dúvidas para o meu e-mail, tá? Bora lá, próxima. Olha só, ainda falando da parte geral dessas ações possessórias, tá? Primeira coisa, possibilidade de cumulação de pedidos. Lembrando que, como a gente está falando de disposições gerais, isso vale para manutenção, reintegração de posse e interditos proibitórios. Vale para todos, tá? É lícito ao autor cumular ao pedido possessório condenação em perdas e danos. Claro, né? É muito comum que na hora, antes mesmo de se concretizar a reintegração de posse, eles já comecem a colocar fogo em tudo, começam a jogar um monte de coisa, quebrar vidro, arrebentar a porta, eles deixam o imóvel um caco. Então, é possível sim que o possuidor legítimo ele entre também, cumule pedido de perdas e danos, né? E também indenização quanto aos frutos, né? Isso ocorre mais em fazendas, etc. Então, vamos supor que já tenha vários frutos sendo colhidos. Então, existe uma invasão de uma fazenda, tem lá laranja, tomate e tal. O que faz esse povo que está lá e está em vias de serem reintegrados, de haver a reintegração, de serem despejados? Despejado não é bom ter. Serem retirados do local. Eles podem pegar todos esses frutos pendentes ou destruírem, aí caberia perdas e danos, ou colherem para eles, eles pegam e falam assim, com alguma coisa a gente vai sair daqui. A gente vai levar tudo isso aqui para vender numa feira qualquer. Bom, como se tratava de frutos pendentes, enfim, e a posse sendo de má fé, então o autor ele pode requerer a indenização desses frutos também, considerando qual que seria a situação, né? Eles teriam o réu, né? Teria contratualmente direito a colher esses frutos?
Bom, se contratualmente ele teria, então ninguém vai falar de indenização de frutos. Maravilha, porque estava constando no contrato. Agora, se é uma invasão sem nenhum contrato, né? Se é uma invasão, sem nenhum contrato óbvio, né? Que se é invasão é sem nenhum contrato. Então eles não têm, é totalmente de má fé a invasão. Então qualquer que seja o fruto retirado do frutos aí naturais, retirados do imóvel, é claro que caberá indenização, né? E aí sempre aquela questão importante. Imagine um prédio invadido por um movimento de sem terra que nem pessoa jurídica não tem CNPJ, não tem nada, né? É um movimento social apenas, né? Totalmente sem personalidade jurídica. Agora imagine que essas pessoas invadam esse imóvel no centro antigo de São Paulo, fiquem morando lá 4 anos, 5 anos, e aí depois eles vão sofrer a ação de reintegração de posses, vão retirar. E aí esse pessoal começa a arrebentar tudo lá dentro. Já estava num péssimo estado e eles deixam num pior estado ainda. A grande questão é, se o autor entrar com uma ação indenizatória, será que ele vai receber? Então, sempre lembrando que direito de pedir indenização, seja por perdas e danos, seja por frutos, o autor tem. Só um momentinho, deixa eu... Desculpem. O autor tem esse direito. Agora, se no cumprimento da sentença ele vai receber isso ou não, já é outros 500, tá? A gente sabe muito bem disso, tá bom? Bora lá, então. Pode também o autor requerer imposição de medida necessária e adequada para duas situações. Primeiro, evitar nova turbação ou esbulho, que é muito comum, né? Os caras são retirados, ficam um tempinho fora, depois voltam. É só a polícia virar as costas que eles voltam tudo e invadem tudo de novo. Então é possível que se requeira sim. E cumprir, e também é possível a imposição de medidas necessárias para cumprir-se a tutela provisória ou final. Bom, na realidade é o seguinte, medidas necessárias e adequadas para essas duas situações, tanto para evitar nova turbação e esbulho, quanto para cumprimento da tutela provisória ou tutela, na realidade a gente está falando de força policial. Para ser bem sincero, seria isso, tá? Então, assim, claro que quando um determinado autor ele vai requerer turbação e esbulho e efetivamente essas pessoas são retiradas à força desses locais, primeiro que isso não vai ser uma situação tranquila, né? Não vai ser um ato judicial tranquilo, não vai ser mesmo. Muitas e muitas vezes, se não todas as vezes, é necessário sim uma força policial, um apoio policial para isso, né? E aí, veja, a questão é, bom, tudo bem, retirou-se, está tudo vazio, mas agora a gente tem que garantir que eles não voltem, que eles não retornem. E aí eu tenho força policial, eu tenho o autor tem o direito, por exemplo, de destruir todas as moradias de construções sem nenhum laudo, todas as construções ilegais que estiverem lá, botar para baixo mesmo. Por quê? Requerer para que o entulho fique lá, põe abaixo todas as construções de alvenaria, de madeira, seja lá o que for, e deixa lá. Ele requer para que aquilo seja deixado lá, justamente porque se limpar o terreno, vai acontecer que eles vão voltar, né? É claro que o juiz pode aceitar tanto a demolição de todas as construções quanto a manutenção daquele entulho que fica lá, mas sempre por tempo determinado, ele determina o tempo para aquilo, né? Para que depois o autor tome ele as medidas necessárias, geralmente murando, se for o caso, né? Murando aquilo, se for possível fazer. E aí vai depender de caso a caso, né? Então vai depender muito de caso a caso. O que é realmente muito comum, força policial sempre, e pedido de demolição das construções que são feitas, eventualmente feitas, justamente para tentar se evitar o que for possível a turbação e esbulho. Também existe uma outra situação que não é muito eficaz. Ela existe, o juiz impõe, mas não é muito eficaz, que é a chamada multa diária pelo não cumprimento da determinação judicial. Então, claro, ele pode culminar para cada pessoa que depois de retirada da posse poderá
culminar para cada pessoa que retorne ilegalmente a ocupar aquele imóvel que foi desocupado, uma multa diária de R$1.000 para cada um. Aí é que tá, né? O problema é o seguinte, a pessoa pega e volta, tudo bem, vai ficar mais 10 dias lá, ok, já vai pagar R$10.000 para o autor, puxa, que pena, mas vai tirar R$10.000 dela como? Se ela não tem um tostão para... né? Então, depende muito da situação mesmo, tá bom? Muito bem. Possibilidade de reconvenção. Então, assim, o Código de Processo Civil admite a reconvenção do réu. E aí ele é muito claro, dizendo o seguinte, ó, é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido, que ele, réu, foi o ofendido em sua posse, pode ele demandar a proteção possessória e indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Então, a gente, o Código de Processo ele é claro dizendo que sim, porque veja, como é muito dinâmico, pode ser que o autor da ação de reintegração de posse ou de manutenção de posse, pode ser que ele esteja alegando tudo aquilo e tentando convencer do juiz que ele que está sendo prejudicado, quando na realidade não é bem isso. Pode ser que ele queira a manutenção, a reintegração de posse, mas ele que esteja agindo de má fé. Como o juiz ele dá geralmente a reintegração de forma liminar, ele vai só observar o fumus boniuris e o periculum in mora, claro. Então, o próprio Código de Processo Civil, inclusive para auxiliar o juiz, né, e permitir a ampla defesa do réu, e não só a defesa, mas a ampla defesa, ele dá com todas as letras, nem precisaria, tá? Nem precisaria, porque como o procedimento especial, naquilo que ele calar, ele aplica subsidiariamente os procedimentos do procedimento comum, né? Do processo da ação comum, do processo comum, ordinário, então ele nem precisaria, mas o legislador processual, muito inteligentemente, ele coloca com todas as letras, olha, pode ser que o autor não esteja falando muito a verdade, não. E pode ser que quem realmente tenha direito àquela posse legítima e seja o legitimado é aquela pessoa que é o réu e que efetivamente ele que conseguiu se reintegrar da posse. Então, para que o juiz tenha um amplo espectro de informações, cabe a reconvenção do réu contra o autor e o réu vai dizer o seguinte, olha, não é nada disso que ele está falando, não. Eu é que tenho a posse legítima porque olha aqui o meu contrato de usufruto. Ele me retirou da posse e agora ele está dizendo que é ele que tem a posse legítima. Mas eu que sou o usufrutuário, eu que tenho o direito real de habitação, eu que tenho o direito de uso, por exemplo, da coisa. E aí sim, né? Todos os direitos pertinentes ao autor, que ele pode alegar, ele pode requerer na sua petição inicial, pode o réu, em reconvenção, também pedir na sua própria contestação. E veja, é o juiz que depois, analisando tanto a petição inicial quanto a contestação, que vai analisar se ele mantém a liminar de concessão da reintegração de posse ou manutenção, ou se ele caça essa liminar, é ele que ele vai estabelecer isso, tá bom? Ele que vai determinar isso. Tudo bem? A questão da reconvenção? Maravilha. Vamos lá. Quarto pontinho aí. O procedimento especial de manutenção e de reintegração, aqui estudado, só será admissível quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação de esbulho. Prestem muita atenção nisso, que isso é muito importante e cai direto no exame da ordem, tá? Afirmado na petição inicial, ou seja, é necessário que se estabeleça, que a própria petição inicial informe quando que houve o esbulho, quando iniciou o esbulho, nem que seja aproximadamente, porque às vezes não se sabe, né? Passado este prazo, o procedimento será o comum, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Bom, aqui algumas informações, alguns detalhes, algumas análises. Bom, a primeira coisa é o seguinte, quando se fala de ano e dia, o que é? Quando o autor, quando o possuidor, ele chega no imóvel dele, tá? E a invasão está ocorrendo naquele exato momento, então ele pode se utilizar do desforço imediato. Ele afasta a invasão do seu imóvel, né? Desforço imediato é exatamente isso. Imediatamente ele afasta
a força ilegal que está sendo cometida pelo invasor, pelo possuidor de má fé agora. Ele tenta afastar com as suas próprias forças. Então, assim, se for na mão, vai ser na mão. Se o cara apontar uma faca e tal, e ele tiver com arma branca se defender, ele vai se defender. Se o cara vir com um trabuco do outro lado e ele tiver posse e a documentação em dia da arma, ele pode até, em legítima defesa, matar o cara que está tentando matar ele. Isso tudo poderá acontecer, o que a gente chama de autotutela, né? É um dos pouquíssimos, se não o único exemplo de autotutela prevista no Código Civil, não no Código Processual Civil, previsto no Código Civil. Agora, o que acontece é que se isso não ocorrer, se não for possível o desforço imediato, porque a invasão do imóvel está ocorrendo naquele calor daquela hora, então aí é só através de uma reintegração ou manutenção de posse. A gente está dando agora um exemplo de reintegração de posse, porque eu estou dando exemplo de uma pessoa que já invadiu e se instalou lá. Então veja, as ações possessórias, qualquer uma das suas modalidades, ela só poderá ser utilizada a título de procedimento especial de jurisdição contenciosa se a ação for promovida dentro de 1 ano e 1 dia. 1 ano e 1 dia. Se for dentro desse interregno processual previsto no Código Processual Civil, vai se utilizar do procedimento especial de manutenção e reintegração de posse. Maravilha. Passado desse período, ou seja, no segundo dia após esse 1 ano, então aí o autor ele tem que se utilizar daquilo que sobrou, que é o procedimento comum. Ainda tem caráter possessório, maravilha, mas aí o procedimento é um procedimento comum, é um procedimento mais demorado, é um procedimento um pouco mais denso, mas é o que o Código de Processo Civil vai deixar para essa pessoa que meio que negligentemente, esse autor que meio negligentemente deixou que a invasão ocorresse e perdurasse por esse ano e dia, né? Então é basicamente um puxãozinho de orelha, né? Um castiguinho que o CPC aplica no autor, tá? Agora, a gente não pode esquecer, e aí a gente tem que ser sincero também, que é o seguinte, na prática não tem muita diferença, viu? Tem diferença, claro, tem, mas não tem muita, e principalmente por quê? Porque é a tutela provisional. Lembra-se o que a gente estudou logo no início aqui do semestre, que eram as tutelas provisórias, né? As tutelas de emergência, etc. O que acontece? Seja na reintegração ou na manutenção de posse, seja no procedimento ordinário, a tutela cautelar ela existe, né? Então, os efeitos, vamos dizer assim, né? Os efeitos eles são quase iguais. A única diferença é que o procedimento, esse procedimento que a gente tem aqui, ele é mais célere. É pouca coisa mais célere, mas ele é mais célere, portanto, ele passa a ser um pouco mais interessante também. Tá bom? Vamos lá, próxima tela. Então, agora a gente vai ver os procedimentos em espécie, tá? Então, finalmente, a gente vai analisar quais são os detalhes dos procedimentos, cada um de per si. Então, a gente primeira coisa, artigos 560 até 566, ele vai tratar, quer dizer, essa seção, que é a seção 2, tá, desse capítulo, sobre as ações possessórias, vai tratar da manutenção e da reintegração de posse nos mesmos artigos. Ou seja, o que vale para a reintegração, vale para a manutenção de posse. Então, nessas duas ações. Primeira coisa, e o artigo 560 logo já vai dizer: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Então já dá a deixa para vocês aí, né? Já sabe-se que são essas duas situações, o que não é nenhuma novidade para a gente, que a gente estava vendo isso até agora, tá? Então, beleza. Agora é o seguinte, o que tem que constar da petição inicial? Aí sim, aí o Código do Processo já começa a dar as suas indicações. Então, olha só. Primeiro, provar a posse. Como é que eu provo a posse? Então, aí é um leque de provas, né? Documentais, testemunhais, depoimento pessoal. Então, como é que eu provo a posse? Por contrato, às vezes um contrato de promessa de compra e venda, contrato de usufruto, contrato de uso,
contrato de direito real de habitação, coisas que a gente já viu em direitos... Vocês não tiveram aula comigo disso, desculpa. Em contratos a gente vê isso, né? Agora, eu ia comentar uma coisa importante aqui, deixa eu ver, tá? Caramba, vai me escapar? Provar a sua posse. Bom, então ele tem que provar a posse documental e de forma testemunhal, mas ele tem que provar de qualquer jeito, né? Ele tem que provar que ele é possuidor e mais que isso, né? Possuidor legítimo daquele imóvel, daquele bem móvel, tanto faz, né? Segundo, provar a turbação ou esbulho praticado pelo réu. Como é que eu vou provar isso? Fotos, né? Vídeos, a gravação de uma discussão entre você, porque você vai sair daí, você tem que... Eu não vou sair daqui, ninguém me tira daqui, então é uma forma de provar, né? É sempre importante também provar de alguma forma em que tem a data desse vídeo ou a data dessa posse, porque isso vai ser importante para saber se aquela posse do réu é uma posse velha ou uma posse nova. Por quê? Porque ele vai ter uma conexão direta com aquilo que a gente acabou de ver na tela anterior, que é saber se eu posso utilizar da ação possessória ou se eu vou ter que utilizar do procedimento comum, né? Isso a gente vai ter que ver. Bom, provar a turbação e esbulho. A data da turbação e do esbulho, que a gente acabou de dizer, como é que eu provo isso? Bom, não é muito fácil, mas assim, qualquer foto que se tira hoje num celular tem a data e a hora em que foi tirada. Então aquilo é uma prova de que aquela foto que prova o esbulho e a turbação foi tirada naquela data, né? A prova você está fazendo. Se o réu quiser se opor a essa data, ele que apresente a sua prova, nem que seja pericial, mas a responsabilidade é dele. O que você fez, está feito. Muitas vezes é interessante também, que é muito comum, para não se ter nenhuma dúvida da verossimilhança da alegação quanto à data, é tirar uma foto da situação do esbulho com um jornal do lado, né? Para mostrar o seguinte, que aquele jornal, que seria um jornal atual, etc., com aquela data, mostra que naquele dia já existia a turbação, já existia aquele fato. É uma forma de você provar não só o esbulho ou a turbação, como a data em que ele foi feito, né? O jornal ajuda bastante isso, o jornal impresso, geralmente, tá? Bom, uma coisa que ele tem que provar é a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração. Aí, está escrito aí, tem que se provar, né? Então, o que acontece? Às vezes pode ser mais simples. Então, eu provo que está havendo a turbação, por quê? Porque eu estou tirando a foto minha e da minha família, né? E lá no fundo, no plano de fundo, o pessoal com as bandeiras do MST, né? As caravanas, todo mundo entrando dentro da minha fazenda, com aqueles foices, etc. e tal. É uma forma de se provar, né? Muito bem, não é muito fácil, vou dizer, mas é uma prova de se provar. Uma das coisas mais importantes que eu tenho no processo de manutenção e reintegração de posse é justamente o mandado liminar de manutenção e reintegração de posse. Esse mandado liminar é vamos dizer, o filé mignon, né, da carne toda que a gente está assando hoje. Por que isso? Porque é o seguinte, é com essa determinação judicial, esse mandado é que você afasta efetivamente essa invasão, essa posse de má-fé do réu, né? Então veja, quando que eu consigo, quando se consegue esse mandado liminar? Bom, estando a petição inicial devidamente instruída, com tudo que é determinado pelo CPC, o que faz? O juiz ele defere sem ouvir o réu, é o que a gente chama de deferimento inaudita altera pars. Inaudita altera pars é uma expressão que vocês têm que lembrar, decor, tá? Sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração em favor do autor, né? Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado por meio do que a gente chama de audiência de justificação prévia, tá?
citando-se o réu para comparecer em audiência, que for designada, vai ser citado, considerado suficiente, e o juiz vai citar o réu. Então, assim, se o juiz não se convencer do fumus boniuris e do periculum in mora alegado pelo autor, da verossimilhança de tudo que foi alegado na petição inicial, ele não concede a liminar imediatamente, mas o que ele faz? Ele marca uma audiência, que a gente chama de uma audiência, como se fala? Audiência de justificação prévia, citando o réu para que eles possam tentar se compor. A ideia é justamente essa da audiência de justificação prévia. O juiz não conseguiu se convencer totalmente da alegação do autor, mas ele não se convenceu totalmente. De alguma forma ele está se convencendo, ele está em vias de. Para que ele se convença totalmente, ele marca essa audiência de justificação prévia, cita o réu para ele comparecer, se for possível citar, se não for daquelas situações de invasão, né, de prédios, etc. E aí, o réu sendo citado e comparecendo, vai se tentar a conciliação. Pode ser que não se consiga, mas pelo menos vai se tentar. Considerada suficiente a justificação, o que faz o juiz? Fará logo expedir o mandado de manutenção de reintegração. Então, assim, essa audiência de justificação prévia é o momento em que, pela primeira vez, o juiz vai ouvir autor e réu. E, obviamente, vai ouvir os motivos de cada uma dessas partes. Reparem que, nesse momento, o réu ainda não apresentou contestação. Ele comparece, vai ser citado para comparecer, mas ele não apresenta citação ainda. Tem que ser acompanhado por um advogado, bonitinho e tal. Mas ainda não é o momento de apresentar a situação. O juiz é que vai determinar, dependendo do resultado dessa justificação prévia, dessa audiência, ele vai determinar um prazo para que o réu se manifeste por meio da contestação. Tá bom? Vamos lá para a próxima tela. Ainda dentro da ação de manutenção e reintegração de posse, o que nós temos? Concedido ou não mandado liminar de manutenção de reintegração, veja, mandado liminar. Ainda haverá discussão se é o caso de reintegração de posse ou não, mas ainda poderá não ter sido concedido a liminar, por quê? Porque o juiz não se convenceu do fumus boniuris ou periculum in mora do caso. É raro acontecer, mas pode ser que aconteça dele não conceder. De toda forma, o autor vai promover, depois dessa audiência de justificação prévia, nos 5 dias subsequentes, a citação do réu para que ele conteste em 15 dias. Então, aí sim, veja, é feita a audiência de justificação prévia. Nessa audiência, o juiz pode conceder ou não o mandado liminar, não importa, em quaisquer circunstâncias, o autor, a partir da publicação daquela, provavelmente eles vão sair intimados. Então, o autor já sai intimado para que, a partir daquela data, a contar do primeiro dia útil após o dia da audiência, ele tem 5 dias para peticionar, fazer uma petiçãozinha simples, até porque a petição inicial já foi distribuída, né? Então, uma petiçãozinha simples para requerer que o juiz cite o réu. Agora sim, a citação é diferente. A primeira citação é para que o réu comparecesse na audiência de justificação prévia. Agora é para que ele, em 15 dias, conteste essa ação. Tá bom? Bom, litígio coletivo pela posse do imóvel. Então, voltamos lá àquela situação da invasão daqueles prédios lá, uma situação muito triste, mas muito comum no centro de São Paulo. Quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, vai designar a audiência de mediação a realizar-se em 30 dias com a presença do Ministério Público, do parquet. Tá? Eu falei parquet, então parquet se escreve P-A-R-Q-U-E-T, mudo, porque é uma expressão francesa, parquet. A gente fala parquet, porque é justamente uma expressão francesa e que quer designar um membro do Ministério Público, seja ele promotor, seja ele procurador, a depender
da categoria que ele se encontre hierarquicamente dentro do Ministério Público, tá? Bom, de toda forma, voltando ao nosso tema, depois desses parênteses, em sendo um litígio coletivo pela posse de imóvel, essas situações de invasão de prédios de apartamento no centro de São Paulo, por exemplo, então aí, depois de ser comunicado isso para o juiz, o que o juiz vai tentar fazer? Antes de mais nada, vai fazer uma tentativa de mediação. Ou seja, não todos, né, mas alguns representantes desse pessoal todo comparecerão em audiência de mediação, às vezes com a presença do juiz, às vezes nem com a presença do juiz, é só um mediador. Não é só um mediador, não estou querendo desfazer, mas é a presença de um mediador, né? Ou um juiz leigo, como queiram alguns, mas sempre com a presença do Ministério Público. Por quê? Porque se trata de interesse social, né? Então, existe, além do interesse social, muito provavelmente incapazes, crianças envolvidas nessa situação. Então, distribuída a ação, o juiz recebe essa petição inicial, né? Vai verificar, no momento em que ele verifica que se trata de litígio coletivo, imediatamente ele estabelece ele designa em até 30 dias, uma audiência de mediação, tanto com o autor quanto com os réus, tá? E também o Ministério Público. Tudo bem? Muito bem, maravilha. Então, esses detalhes processuais de manutenção e reintegração de posse se encerra aqui. Próxima tela. Para encerrar, então, vamos falar do interdito proibitório. Não tem nenhum segredo isso aqui. A única coisa que é importante vocês saberem é que o interdito proibitório é o procedimento especial pelo qual o possuidor, direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requer ao juiz que o assegure da turbação ou esbulho iminente. Esbulho iminente, por quê? Porque nem a turbação e nem o esbulho podem ter acontecido ainda, mas está em vias de acontecer. É uma questão de tempo para acontecer, né? E aí essa ação se chama mandado proibitório, né? Ou melhor, a ação se chama interdito proibitório e a providência judicial, o ato judicial, é um mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, inclusive, caso transgrida esse preceito. Então, a ideia é essa, que no caso de ameaça de esbulho ou de turbação, promova-se um interdito proibitório e se ainda, quando o juiz se manifestar, ainda estiver a ameaça sendo configurada, não se transformou em esbulho e ainda não se transformou em turbação, em havendo ainda essa ameaça, o juiz manda cesse a ameaça. Cesse a ameaça, seja de turbação, seja de esbulho. Cesse. E, a partir da publicação desse mandado, se a ameaça continuar sendo feita, eu vou combinar uma pena pecuniária para cada dia em que a ameaça persistir. R$1.000, R$2.000, tem que ser alguma coisa que realmente faça com que o réu fique um pouco com um pezinho atrás de continuar, né? Então a ideia basicamente é essa, tá? O detalhe que faz com que o interdito proibitório seja tão simples nesse momento da nossa aula é que aplica-se ao interdito proibitório exatamente o procedimento relativo à manutenção e reintegração de posse. Ou seja, também em relação ao interdito proibitório, eu tenho lá a aplicação do princípio da fungibilidade das ações, né? Como é tudo muito próximo, as três situações de manutenção, reintegração de posse e interdito proibitório, então não precisa inovar procedimentalmente. Então, utiliza-se o mesmo procedimento para as três situações. Tudo bem? Tudo bem? Bom, percebam que a nossa aula foi um pouquinho mais longa hoje, né? 1h e 10 minutos de aula. Bom, então, encerramos a nossa aula de processo civil 5 aqui, né? Na próxima semana parece que a próxima semana ainda vai ser de quarentena, né? Não vamos voltar. E aí, a partir da semana, vamos falar da ação de divisão e demarcação de terras particulares. Também uma aula longa,
uma aula extensa, e aí eu peço para que vocês deem uma lidinha antes disso, antes da nossa aula, deem uma lidinha nesse capítulo para vocês mais ou menos saberem do que se trata, tá bom? É bem interessante isso, tá? Bom, então vamos encerrando por aqui. De novo, eu sei que essas ações possessórias são ações que sugerem bastante questionamentos. Continuo à disposição de vocês para responder, tá? Lá no meu e-mail. E, de novo, eu gostaria de agradecer imensamente os vários e-mails que eu tenho recebido com os questionamentos de vocês. São questionamentos que enriquecem muito. Uma pena que a gente não pode estar na sala de aula para que todos pudessem compartilhar desses questionamentos, né? Mas eu espero que eu esteja respondendo a contento a dúvida de vocês. E eu particularmente, fico muito contente de estar recebendo um número tão grande de e-mails assim, que mostra que que a gente está interagindo bem, tá? De toda forma, eu vou dizer o seguinte, eu quero dizer uma coisa. Eu sei, vou só tomar um pouquinho mais de tempo de vocês, eu sei que vários professores estão fazendo as aulas ao vivo, tá? Então, eles estão fazendo aulas ao vivo e interagindo em tempo real com vocês. Eu queria saber o feedback de vocês. Eu sei que falta pouco tempo para a gente voltar às aulas normais, pessoalmente, mas se, de repente, se as nossas aulas estiverem a contento, assim, se vocês estiverem satisfeitos do jeito que a gente está fazendo, então permaneçam silentes, né? O silêncio vai ser considerado uma aceitação tácita da minha parte, tá bom? Agora, se quem preferir as aulas ao vivo, achar que é mais dinâmico, etc., mandem e-mails para mim que eu vou cogitar a hipótese da gente começar a fazer ao vivo nos horários de aula, tá bom? Eu, particularmente, eu prefiro assim. Para mim está sendo bastante interessante continuar assim. Mas se vocês quiserem modificar para ao vivo, fiquem à vontade e a gente vai estudar essas possibilidades. Tá bom? Gente, muito obrigado. Um beijão para vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Até mais.